Existe sim, existe uma diferença bastante grande, pelo menos em grande parte do público que em algum momento consumiu crítica. Por que eu digo em algum momento consumiu crítica? Porque geralmente o leitor assíduo de crítica compreende minimamente, mesmo que seja inconscientemente, o papel do crítico. Compreende que ao ler uma crítica de cinema, ele não deve ir buscar o viés de confirmação. Ele está indo para ler uma ideia, para ler uma possibilidade, para enxergar uma nova possibilidade do filme, para fazer com que o filme cresça em você e tudo mais. Então ele já compreende, de certa forma, um pouco do papel do crítico, certo? Então já começa por aí. Mas tem pessoas que entram em contato com o texto crítico sazonalmente. E essas pessoas que entram em contato com texto crítico sazonalmente, geralmente começam a ter uma percepção equivocada do texto crítico e do vídeo crítico, seja lá o que for, porque essas pessoas elas entrarão em contato com um texto crítico que é mais visível, que se percebe mais, que tem mais cliques e tudo mais. E aí a pessoa tem a percepção de que aquilo é crítica. Né? Então, os finais explicados, todas aquelas questões. Então, as pessoas não têm compreensão do que é a crítica, e a gente vai trabalhar sobre isso lá no papel da crítica bastante. Mas eu diria também, Guilherme, para completar a sua pergunta, que a crítica de cinema ela também não é um conjunto unificado, um conjunto homogêneo, ela é super heterogênea. E nesse sentido, existem os críticos formalistas, existem os críticos românticos, existem os críticos clássicos, existem os críticos neoclassicistas, os estruturalistas, existem uma série de formas de se comunicar com o público. Então, assim, existem críticos, sim, mais acadêmicos, que vão se comunicar entre si. E eles são importantes. Esse tipo de crítica é importante. Por mais que ela não atinja um público geral, ela é importante no que tange justamente ao desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Porque existe um outro tipo de crítico também, no qual eu me enxergo bastante. Eu sou um crítico romântico, mas também um crítico pedagógico, certo? Então, existe esse crítico que está falando com vocês agora, que lê esses outros críticos, que lê esses outros textos e traz esses outros autores para vocês. Para a galera, ou pelo menos para a galera que está começando. Ou já está introduzida, mas ainda não pegou os textos mais complicados e tudo mais. Então, existe dentro da crítica uma heterogeneidade. Então, vai pegar esse crítico mais pedagógico, vai pegar esses textos e vai trazer de uma maneira mais didática para a compreensão geral de cinema, certo? Então, tem espaço para tudo. Tem espaço para essa comunicação interna, para essa bolha interna, e tem espaço para que outros autores peguem essa bolha e transformem em algo fora dela. E existem alguns críticos que trabalham dessa forma aqui no Brasil e no mundo, certo, Guilherme? Então, a gente pode perceber pode começar a pensar dessa forma também. Eu me encaixo nesse lugar da crítica pedagógica e da crítica romântica, no sentido de que eu também quero falar da crítica com a crítica, pelo meu princípio de pensamento, mas ainda assim eu tenho como princípio buscar até mesmo trazer os meus textos para uma compreensão geral, pedagógica, pelo meu viés de professor.